Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião de como o temperamento do técnico Fernando Diniz, que foi expulso mais uma vez em uma partida decisiva agora contra o Flamengo, pode boicotar o próprio sucesso dele à frente do Fluminense. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou desse jogo entre Fluminense e Flamengo, a vitória do Flamengo por 2-0 e também sobre o temperamento do técnico Fernando Diniz. O Fluminense saiu derrotado por 2-0 no primeiro jogo do Campeonato Carioca, com 2 gols de 2 crias de Xerém, Pedro e Ayrton Lucas. Essa situação, é claro, que irrita um pouco o torcedor do Fluminense, que vê em 2 jogadores que foram criados em Xerém, marcando 2 vezes, pelo menos com a camisa do rival. Já aconteceu isso em outras ocasiões, mas agora na final. Mas essa preocupação, principalmente em relação ao Ayrton Lucas, eu mesmo já comentava aqui em outros vídeos durante a semana que o Fluminense deveria ter muita atenção, sobretudo pelas avançadas pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. Isso ficou muito nítido quando o técnico Vitor Pereira armou mais uma vez o esquema com 3 zagueiros, colocou outras peças no meio e também no ataque, e assim deu muita liberdade ao Ayrton Lucas. E eu também comentava sobre a preocupação que o Fluminense deveria ter em relação ao Samuel Xavier, que para mim, assim como o David Braz, destoa bastante do restante do time tricolor. O nível, de fato, é inferior em comparação a outros grandes jogadores, principalmente do time titular. E ele acabou sendo expulso, na minha opinião, de maneira justa. O que foi injusto, e é importante ressaltar, foi ele não ter mantido o critério em relação ao Léo Pereira, que deveria também ter sido expulso. Ou ele mantinha os 2 cartões amarelos, ou ele expulsava os 2. Mas essa situação toda gerou o que eu vou comentar no vídeo de hoje, que foi a irritação e, consequentemente, a expulsão, mais uma expulsão do técnico Fernando Diniz, comandando as suas equipes, enquanto treinador em mais uma final, e ele acaba sendo estigmatizado pelo próprio temperamento e acaba não se ajudando, né? Já não é a primeira vez. Contra o Botafogo, como vocês podem ver na tela, no primeiro clássico do Fluminense na temporada de 2023, ele já foi expulso por excesso de reclamações, ficou muito irritado, esbravejando bastante à beira do campo. E eu lembro muito bem de acontecer isso com ele quando ele estava no Santos, acontecendo isso quando ele estava treinando também o Vasco na Série B, e também aconteceu em um momento quando ele era treinador do São Paulo em 2021, quando ele chegou a liderar o número de expulsões por parte do São Paulo. O técnico tinha mais expulsões na equipe do que propriamente os jogadores, do que propriamente até os jogadores de defesa, que são quem dão o combate, né? Então o Fernando Diniz acaba não se ajudando, ele já tem ali uma má vontade por parte de algumas pessoas da imprensa por não conseguir alguns títulos importantes, mas estando certo ele ou não, eu achei que, como eu já falei, a expulsão do Samuel Xavier foi justa, para o meu ver, mas ele precisa manter a calma, ele é o comandante do Fluminense, ele é o treinador da equipe e ele precisa ser o exemplo da equipe nos momentos mais difíceis, né? Em jogos cascudos, as adversidades vão aparecer, seja na arbitragem, no próprio time, numa expulsão, e ele não contribui para que o próprio time consiga colocar a cabeça no lugar, acaba enervando os ânimos e deixando os jogadores ainda mais nervosos por causa de um temperamento que é muito forte dele. Já era assim na época de jogador, né? Eu não peguei tanto essa época, mas vendo alguns vídeos para fazer esse vídeo aqui, eu via que, de fato, ele é um jogador um pouco explosivo, faz parte do temperamento. Eu mesmo jogando bola em pelada, comentando aqui informalmente com vocês, às vezes eu sou meio estourado, mas acaba que com a maturidade você tem que mudar essa forma de pensar, até de ver a vida, né, digamos assim. Você pode viver intenso, mas não ser, entre aspas, e entenda de maneira correta, não ser burro, porque essa expulsão do Diniz acaba atrapalhando o Fluminense até para o segundo jogo, quando não vai ter o comandante à beira do gramado. Então são situações que, como eu falei, estando ele certo ou não, acabam estigmatizando o técnico Fernando Diniz. Mas o grande fator, e que é tema desse vídeo, é como esse temperamento explosivo do Diniz pode esconder e apagar os próprios méritos e os sucessos que ele tem à frente do Fluminense e à frente de outras equipes, né? Como eu disse, ele é muito criticado por não conseguir títulos. Esse ano já conseguiu o título da Taça Guanabara, que
que, embora não seja um título importante, é um troféu no currículo do Fernando Diniz, que não costuma conquistar. Ele bate na trave, ano passado chegou na semifinal da Copa do Brasil, foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas ele acaba sendo também estigmatizado por não conseguir os títulos. E apesar de eu ser crítico de algumas teimosias do Diniz, sobretudo na transição ataque-defesa, quando ele não consegue furar o bloqueio, as equipes dele acabam sofrendo muito por algumas faltas de variações também em alguns momentos do jogo, mas inegavelmente ele faz um trabalho espetacular e tem feito assim no Fluminense já tem 2 anos, onde ele tem um 11 inicial forte, um time muito competitivo, mas a imprensa de modo geral já tem má vontade com ele e acaba não se ajudando quando o time dele perde, sempre a crítica sobre o temperamento, sobre a forma dele lidar com os jogadores. E eu até lembro no jogo da semifinal do Campeonato Carioca, na vitória por 7-0 contra o Volta Redonda, um pouco antes ali da parada técnica, ele descascou em cima do Alexander, que estava na lateral esquerda, xingou bastante, eu até comentei no meu Twitter que achei que tinha sido um pouco elevado, e no lance seguinte o Alexander fez o gol. Mas isso é só para mostrar um pouco como o temperamento dele pode ajudar, mas ao mesmo tempo pode boicotar o próprio sucesso dele. Já teve discussões com o Tietê quando era técnico do São Paulo, com o Luciano também, com quem parece que ele tem bom relacionamento, e acaba prejudicando o jogo e principalmente, como eu falei, no momento em que ele está sendo uma das referências como treinador do futebol brasileiro, ele acaba boicotando o próprio sucesso, colocando enfoque em uma situação em que não agrega, que é o temperamento, né? Todo mundo quer comentar sobre como as equipes dele jogam e que jogam muito bem, mas esse foco acaba indo pelo temperamento dele, que acabou prejudicando o jogo e agora tá fora do segundo jogo da final do Carioca, onde o Fluminense vai precisar vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. Falando do jogo, dá para reverter? Para mim, claro, dá. Esse time do Fluminense é bem capaz de reverter, tem capacidade para conseguir o resultado, mas acima de tudo precisa ter cabeça no lugar e ser menos juvenil, como diz na bola, ser menos garoto. A começar pelo técnico, que tem que dar o exemplo enquanto um treinador novo, mas que já tem ali um certo tempo de profissão, já treinou equipes grandes, tá numa equipe grande também, muito grande, e precisa ter cabeça no lugar, mudar esse temperamento. Mais uma vez, estando certo ele ou não, ele tem que fazer a leitura do jogo, sabia que era um árbitro que tinha histórico até um pouco ruim contra o Fluminense e que os xingamentos ali não ajudariam em absolutamente nada, muito pelo contrário. Essa situação atrapalhou o Fluminense, que não conseguiu reagir, já estava mal no segundo tempo e piorou depois da expulsão do seu técnico, que acabou não concedendo a coletiva, foi apenas o auxiliar dele que teve que falar com a imprensa. Então, uma situação um pouco desagradável para o Fernando Diniz, que mais uma vez, como reforço, que é tema desse vídeo, na minha opinião, acaba tirando o foco do que ele faz de melhor, que é treinar as suas equipes, potencializar um 11 muito forte do Fluminense, os 11 titulares que conseguem jogar por música, não encaixou contra o Flamengo por mérito do Vitor Pereira, e que eu vou comentar na live de terça-feira muito sobre esse jogo, mas que esse ponto desse vídeo aqui, o Fernando Diniz precisa rever esses conceitos enquanto treinador. Quem sou eu para querer dar conselho, mas para um técnico muito interessante e muito inteligente na filosofia de jogo, tá na hora de deixar esse temperamento explosivo pro lado e focar principalmente dentro de campo. E quero saber, é claro, de você, se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários o que você acha do comportamento do Diniz enquanto treinador, e se essas reações fazem parte ou se realmente são excessivas. Deixa aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, e também, é claro, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal do JP Fará. E eu te espero no próximo vídeo.